Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 23, versículos de 1 a 12, que inclusive é o mesmo texto que é utilizado na campanha da Fraternidade este ano como fundamentação para o texto base. O texto diz assim: Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus, segundo o versículo 1, está falando não apenas para os discípulos, mas também para a multidão, que sempre representa aquelas pessoas que seguem Jesus, mas não têm um alto grau de comprometimento. E Jesus começa então a fazer uma crítica à postura de vida dos escribas e dos fariseus. Dois grupos religiosos, que costumavam inclusive serem líderes, eram referência no que tange à interpretação da lei, que para nós seriam os primeiros 5 livros de nossa Bíblia cristã. A primeira coisa que diz aqui no texto é que Jesus elogia e diz assim, olha, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Tudo bem, eles sabem. Porém, Jesus diz, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Literalmente, Porque eles diziam uma coisa e faziam completamente oposto. E aí Jesus vai dizer assim, olha, eles falam e não praticam, eles amarram pesados fardos, eles colocam regras novas, eles colocam imposições novas sobre o povo. Mas no final das contas, eles não seguem elas. Quer um exemplo disso? Por exemplo, a gente sabe que dentro da Escritura existiam dias específicos de jejum durante o ano para o judeu. Os fariseus costumavam fazer jejum 2 vezes por semana. E se achavam superiores e queriam impor isso para o povo também. Mas muitas vezes, debaixo dos panos, como diz a história, eles também estavam indo contra aquele jejum. Escondido, eles comiam o que queriam, mas eles queriam impor um povo. Isso é muito delicado. Imagina, por exemplo, o Papa diz que a gente não pode comer carne na quarta-feira de cinzas, mas lá em Roma ele estava comendo a melhor carne que existia. É muita hipocrisia, por exemplo. E aí Jesus também vai dizer que eles faziam tudo para serem vistos pelos outros. E aqui Jesus cita 2 casos. As faixas largas na testa e nos braços, porque um judeu usava uma espécie de uma caixinha aqui no braço e também na testa quando ia rezar. Inclusive alguns ainda usam hoje. Nessa caixinha estava um trecho lá de Deuteronômio capítulo 6, o chamado Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor é vosso Deus, um é o Senhor. E o objetivo de colocar nos braços é porque a palavra precisava conduzir as ações. Na testa é para poder lembrar, A minha mente precisa meditar na palavra. Isso é algo muito bonito. Só que muitos usavam isso para poder se achar melhor do que o outro. Ah, porque eu penso na palavra e fulano que não usa isso aqui não pensa. Nós somos mais santos do que os demais. Além disso, Jesus fala das roupas com longas franjas, que era justamente para indicar a diferença do povo de Israel dos demais povos. Nós somos um povo escolhido, um povo eleito, um povo separado, mas isso não pode gerar orgulho. Eu tenho muita preocupação e eu tenho visto isso muito hoje, não sei se vocês concordam comigo. Está surgindo hoje um orgulho que inicialmente parecia até que era positivo, mas ele hoje é maléfico para nós que somos cristãos. Eu vejo gente que está se sentindo tão superior, mas tão superior às outras pessoas, que essas pessoas não se alimentam mais da humildade. E nós corremos um risco gigante de não sermos homens e mulheres humildes. Cuidado! Mesmo que você seja feliz e saiba que está no caminho certo, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é de fato a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu não posso usar esse fato para pisar em cima dos outros. Eu não posso usar esse fato
para permitir que a humildade saia do meu coração e brote apenas um orgulho maléfico. Cuidado com isso. E o texto continua. Jesus fala que eles querem o primeiro lugar, eles querem lugar de honra, eles querem ser cumprimentados, inclusive utilizam seus títulos, mestre, guia, pai, para ser maior do que os outros. Era isso que eles faziam. Eu tenho muita preocupação com títulos. Gente, por exemplo, ai como isso me incomoda, mas eu preciso partilhar com vocês. Às vezes eu vejo nas paróquias que as pessoas fazem questão de ter um crachá para dizer que é da equipe de coordenação. Ah, eu já vi até mesmo festa de padroeiro que o povo faz uma camisa de cor diferente só para mostrar que é de uma coordenação. Pelo amor de Deus, pessoal. Qual é a necessidade de ficar se auto-expondo, se auto-promovendo? Se o que importa é Deus. Mas é assim de gente que faz isso. Né? Eu sou o coordenador, eu sou o presidente, eu sou o líder. É eu que tenho ligação com o padre ou com o bispo. Tem gente que é assim, não é? Cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes a gente está ficando igual aos fariseus daquele tempo. Se apegando aos títulos e pouco fazendo. Pode parar para ver. Quem muito quer mostrar que é alguma coisa é porque na verdade não tem ações suficientes para que as pessoas reconheçam em você. Um verdadeiro líder não precisa de crachá, nem de título, nem de nada. As pessoas te enxergam como liderança. E Jesus termina mostrando qual é a lógica do reino. Maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Maior é aquele que se humilha e não aquele que é exaltado. Humilhar-se quer dizer reconhecer quem eu sou. Reconhecer minhas limitações, reconhecer minhas falhas, reconhecer meus pecados, reconhecer o que eu falto ainda melhorar. Acho que o nosso grande convite diante da liturgia para esta terça-feira, à luz desse Evangelho, é refletir. Será que eu estou sendo muito orgulhoso? Será que eu estou cultivando a humildade? Será que eu de fato estou tendo uma estreita ligação entre fé e vida? Ou seja, aquilo que eu falo eu também faço? Ou são coisas completamente opostas, dissoantes e que parece que eu vivo uma vida dupla, né? Minha oração diz uma coisa, mas as minhas práticas cotidianas vão para um outro caminho completamente diferente. Convido você de fato a refletir sobre isso, à luz desse Evangelho, tá bom? E de antemão, né, peço a você que, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixa aqui seu comentário também no vídeo, isso ajuda muito para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E é claro, eu te aguardo aqui nos próximos vídeos que vão ao ar diariamente aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos nossos próximos vídeos.